Bom dia a todos. Queria agradecer à professora Paula André e ao professor Carlos Chambrizio a organização deste colóquio. Queria cumprimentar a assistência e dizer duas coisas. A primeira, peço desculpa porque não vou poder ficar para o debate, embora venha logo à tarde, mas tenho que sair daqui a pouco. E a outra é, eu penso que a minha apresentação está um bocadinho mais longa dos 15 minutos. Como a professora Paula é implacável, vai mandar calar, mas avisa-me um bocadinho antes, só para depois eu passar para a conclusão. Pronto, peço desculpa por isso, mas às vezes nem sempre se gera bem as apresentações. Portanto, o objetivo desta apresentação é identificar os traços da arquitetura popular a partir do inquérito na arquitetura erudita de autor na segunda metade do século XX, a partir da análise de 3 obras de arquitetos portugueses projetados e construídos na década de 50 e 90 e, claro, da leitura do inquérito à arquitetura regional portuguesa. No seguimento do repto lançado pelo João Leal, acerca do diálogo entre o erudito e o popular, partindo da arquitetura erudita e não da popular, este texto apresenta 3 habitações unifamiliares onde é possível reconhecer raízes da arquitetura popular numa atitude que associa aos princípios da arquitetura moderna e arquitetura tradicional. Portanto, a hipótese de partida é aceite por vários investigadores que o inquérito se foi tornando uma obra de referência para os arquitetos portugueses e para a arquitetura portuguesa da segunda metade do século XX. Eu penso que ainda hoje é uma obra de referência para muitos arquitetos, é uma obra muito querida, houve 4 edições, portanto, a partir do inquérito foi publicado o livro Arquitetura Popular em Portugal, como toda a gente que aqui está presente deve saber, mas enfim, portanto, foi o primeiro publicado em 61, depois foi reeditado em 80, 88 e 2004. E normalmente esgotam sempre, portanto nunca há estas edições. O objetivo desta apresentação, portanto, é fazer uma análise da arquitetura de autor da segunda metade do século XX, a partir destes 3 exemplos. A Casa Metelo, do arquiteto Nuno Teotónio Pereira e Nuno Portas, casa situada na Praia das Maçãs. A Casa em Moledo, do Eduardo Souto Moura, também. E a Casa Dr. Saraiva de Lima, do João Pedro Falcão de Campos, portanto um arquiteto mais jovem relativamente aos outros anteriores. A metodologia que eu segui para fazer esta leitura parte portanto, da recolha bibliográfica, etnográfica, da visita aos sítios, alguns, e a partir dos seguintes tópicos: da forma de implantação dos edifícios, da relação com o terreno, a orientação solar, a relação dos volumes, a relatação dos espaços, das superfícies, os efeitos de luz e sombra, a relação e disposição entre os cheios e vazios, os materiais e os sistemas construtivos. Portanto, tem mais a ver com o aspecto plástico das obras do que propriamente com outros aspectos, enfim. O primeiro exemplo, a Casa Metelo, na Praia das Maçãs, situa-se num terreno, portanto, pela maneira como se implanta esta casa, ela tem uma parte alta, que é esta, que tem esta vista, e tem uma parte baixa, que é esta. A casa organiza-se em 3 volumes, portanto, este volume e este, e assenta no terreno, na forma como nós podemos ver neste corte. Portanto, ela adoça-se à duna, isto é mais ou menos construído numa zona de duna, ela adoça-se à duna e, portanto, a forma como os 3 volumes se organizam tem a ver com a topografia do terreno e com a adaptação, digamos assim, à zona onde ela se implanta. Podemos ver através deste corte, de facto, a parte alta e a parte baixa. A zona da sala é uma zona que também desfruta deste duplo pé direito e, portanto, faz a ligação à parte de cima e à parte de baixo. Os acessos e a casa é construída também a partir de muros e de escadas exteriores em pedra que se situam mais ou menos neste sítio que não se vê bem aqui a partir das fotografias, mas que no fundo também se relacionam com a topografia
do terreno e com vários fatores, como seja a orientação solar, a existência da vegetação destes pinheiros, que são bastante presentes na casa. O acesso à casa faz-se através de um muro de pedra, portanto, uma pequena abertura no muro de pedra, e depois os caminhos que levam à casa são feitos também a partir dos percursos das pessoas, dos visitantes, portanto, isto é dito na memória descritiva, e portanto, o acesso à casa é feito a partir do percurso mais simples, feito a partir, no fundo, de pé posto, a partir dos habitantes da casa, e também tem a ver com a existência da vegetação. Relativamente aos materiais utilizados, portanto, a casa tem um embasamento de pedra e a parte de cima é de reboco, os caixilhos são de madeira, as portadas são de madeira, a cobertura é de 2 águas, tem uma articulação complicada devido à volumetria, aos 3 volumes e à articulação dos volumes, e a vegetação também constitui, digamos assim, uma espécie de material e de revestimento da casa. Eu tenho aqui 2 plantas, uma planta da casa e uma planta tirada do inquérito, e no fundo para fazer um pouco o paralelo entre as duas habitações. Eu vou ler aqui um trechozinho, aliás, mais do que um do inquérito, um pouco para se perceber a ligação, a relação que eu estabeleci entre uma casa e as leituras que fiz do inquérito. Tal como nos exemplos apresentados no inquérito, verifica-se o conjunto que foi pensado como adaptando os edifícios e os pequenos espaços livres adjacentes e morados ao parcelamento dos terrenos e à sua configuração e acidentes naturais. A forma como os volumes se articulam remete-nos mais uma vez para o inquérito. A ampliação da habitação faz-se organicamente pela adição de novas dependências no piso térreo, e isto eu relaciono com a maneira como os arquitetos articularam estes 3 volumes, portanto, não é de uma forma direta. E, por outro lado, também a articulação, e isto são citações do inquérito, a articulação interior, quer se desenvolva num ou noutro dos pavimentos, faz-se sempre em volta da sala, da entrada, chamada de fora, num núcleo primitivo de solução térrea. A cozinha e o quarto dão imediatamente para esta dependência. Na solução em 2 pisos, uma escada conduz da sala para os quartos, que se localizam no sobrado. Portanto, nesta solução encontramos, no fundo, referências e mesmo a forma como a casa se organiza. Estas 2 imagens também fazem um pouco o paralelo entre o uso da pedra, portanto, esta pedra que não tem um desenho muito rígido, mas é uma pedra solta, e as coberturas de 2 águas e a colocação dos vãos, etc. Passando agora para a Casa Moledo, ela aqui parece muito esticada, a Casa Moledo do Souto Moura. A casa é uma casa semi-enterrada, tem a fachada principal voltada para aqui para a vista e para o mar, e a fachada de trás voltada para um muro de pedra que já existe. Portanto, a casa é enterrada, de fora a única coisa que se vê é o tal muro, o tal envidraçado que dá para a vista, e esta cobertura com estas pequenas chaminés. A casa organiza-se desta forma que está na planta, portanto, uma volumetria simples, com uma cozinha adoçada a um pátio, a cozinha e um pequeno pátio, um envidraçado que dá para um muro de pedra, um envidraçado que dá para a vista e uma correnteza de quartos, sala, portanto, tudo organizado de uma forma linear e de uma forma retangular, digamos assim. É um retângulo. Isto são 2 imagens do interior. Esta é a fachada de vidro que dá para o socalco em pedra, e esta é uma parede, são as 2 em penas cegas, esta que dá para a zona da lareira e, portanto, que é constituída por esta pedra também de forma irregular. Quantos? Ok. Isto é um paralelo também com um dos modelos, se é que se pode dizer modelos, existentes
no inquérito, na arquitetura popular, na publicação, e, portanto, esta forma organizada, estas formas simples, paralelepipédicas, com as funções seguidas e unidas por um corredor tardós, um pouco à semelhança da habitação do Souto de Moura que eu interpretei. Pronto, isto também é uma vista da casa, portanto o que se vê da casa do Souto de Moura é isto, no fundo é aquela cobertura daquela fotografia anterior, e depois ela encaixa neste conjunto de socalcos. Estes socalcos foram um bocado refeitos, porque entretanto não estavam, também se desmoronavam, e também vou agora ler um pouco uma citação do inquérito. As habitações desenvolvem-se sempre num único piso, segundo um esquema muito simples, divisões em sucessão e comunicando entre si, implicando a característica planta dentro de um retângulo alongado. Portanto, no fundo, o caso da casa em Moledo. À semelhança do largo emprego da pedra, granito ou xisto, as casas de planta retangular, embora sem grande regularidade, são aspectos que também aproximam esta casa à leitura que se pode ter do inquérito. O terceiro caso, a casa do Dr. Saraiva de Lima, do João Pedro Falcão de Campos, situa-se em Alcácer do Sal e a casa nasce de um quadrilátero, portanto aqui nós também podemos ver através desta planta que a casa desenvolve-se à volta deste conjunto de pinheiros e sobreiros. É uma casa retangular, tem 2 pisos, mas tem um piso semi-enterrado, portanto a leitura que se tem da casa é como se ela tivesse só um piso, e tem um pátio no meio, onde depois aqui se situam outras valências, como uma piscina, arrecadações, etc. Também um paralelo entre a casa Saraiva de Lima e uma casa da arquitetura popular, em que se faz este pátio central, claro que aqui as funções são outras, estas funções são as funções mais atualizadas, aqui seriam as capoeiras e os corrais, etc. Aqui seriam mais arrecadações, a piscina e essas coisas, mas, portanto, esta leitura de a casa se relacionar com um pátio morado, onde existem duas valências. Também uma leitura relativamente aos vãos, portanto, os vãos são menores do que as superfícies de parede, portanto, isto tem a ver com o clima, a horizontalidade dos volumes, o ritmo, a questão dos alpendres, também é outra questão muito usada na arquitetura popular e que tem a ver também com o clima e com a orientação da casa. Ok, já estou quase. E as conclusões. Portanto, os pressupostos que estão na base das relações que se estabelecem com as topografias do terreno, a construção envolvente, os ventos dominantes, o movimento do solo, os acessos, os percursos, a luz e as vistas, constituem valores expressivos e reconhecíveis na forma como são construídas as obras em referência e as apresentadas e citadas a partir do inquérito. Dos exemplos escolhidos, observa-se, numa primeira leitura, a contextualização dos modelos no sítio, a dissolução do objeto na paisagem, o lugar como ponto de partida para a forma. Aqui trata-se de obras que, embora autónomas, reinterpretam a condição do lugar, as qualidades do espaço interior, assim como as formas, as cores, as texturas, as entradas de luz natural, advêm das pré-existências ambientais e naturais. Apesar de reconhecermos que esta apresentação é um ponto de partida de uma investigação que se pretende mais aprofundada, portanto isto foi uma coisa ligeira, esta investigação, podemos concluir que em todas as obras se verifica uma tendência inicial para absorver influências internacionais também e, claro, adaptar algumas coisas ao conforto que agora se pretende, mas incorporando-as, trabalhando-as de forma crítica, de acordo com as especificidades da cultura portuguesa, quer nas suas formas e linguagens, quer, sobretudo, nos seus valores plásticos. Concluí.